Mais uma goleada do Vozão e classificação garantida no estadual. Bom dia, Alvinegro, bom dia, torcedor do Vozão. Começando aqui mais um vídeo no nosso Vozão em Foco. E antes de mais nada, queria desejar aí para vocês uma grande segunda-feira, uma grande semana. Que seja uma semana bem abençoada e que vocês consigam realizar aí todos os seus planos, tá? E eu queria pedir também para quem já estivesse chegando aqui no vídeo e deixando o seu like. É muito importante que você deixe o seu like. Se inscreva também no canal. Você possa estar se inscrevendo, deixando o seu like, você vai fazer com que o engajamento do canal aumente, melhore, fazer com que o YouTube encaminhe o nosso conteúdo para mais e mais torcedores do Vozão. E claro, se inscrevendo, você vai ajudar o canal aqui, o Vozão em Foco, continuar crescendo aqui no YouTube. E tudo isso é muito importante. Ative o sininho também para você sempre receber o aviso quando tiver vídeo novo aqui no canal. E compartilha, cara, manda esse vídeo nos grupos dos alvinegros aí que vocês participam, grupos do Vozão, para chegar mais e mais torcedores do Ceará aqui no Vozão em Foco. A gente está pertinho aí de bater os 3.500 inscritos e a participação de vocês é fundamental para isso. Antes de mais nada, também queria falar que esse vídeo é um oferecimento de Lojas Nation. A Nation tá aí com promoção, com coleção nova, me desculpem, melhor dizendo, uma camisa mais bonita do que a outra. Inclusive essa semana a gente pode estar tendo alguma novidade aí. Alô, Luiz Amazonas, né? Vocês veem que eu sempre tô com essa camisa aqui. Inclusive eu fui pro estádio ontem com ela, vesti aqui pra gente gravar o vídeo. E cara, as camisas da Nation é uma qualidade muito boa, né? Digo, material. E também um design muito bonito, sempre uma camisa mais bonita do que a outra. Então já sabe, acessa lá usination.com.br, faça suas escolhas, mas antes de finalizar a compra, utilize o cupom VF10, que aí você ainda ganha um desconto bem legal nas suas escolhas, na sua compra aí, e fica melhor ainda, beleza? usination.com.br e não esqueça do cupom VF10. Mas vamos lá, vamos falar desse jogo de ontem, de Ceará 4, Horizonte 0. No início da noite de ontem, no PV, o Ceará ali, o jogo começou às 18 horas, o Vozão fez 4-0 no time do Horizonte, confirmando aí a sua classificação no estadual para um público de pouco mais de 5.660 pessoas, né? Na verdade foi 5.667 o total, para uma renda aí, talvez, uma renda negativa de 26 mil reais e uns quebradinhos aí. E assim, eu acho que talvez foi o maior público aí do Ceará nessa primeira fase, né? Nesse estadual. Mas realmente fala muito do que é o estadual, né? Os jogos do rival também têm tido públicos baixíssimos e tá bem difícil de acompanhar no estádio, assim, pro time ter algum lucro, melhor dizendo, né? Tem sido jogos aí realmente negativos e algo a se pensar para os próximos anos no que mudar e no que melhorar, porque o campeonato não dá para ser tão defasado quanto está sendo. Mas o jogo, né, com a bola rolando ali, o Ceará realmente não tomou conhecimento do seu adversário. E, cara, eu acho que a gente precisa pontuar sim. É um adversário frágil para o que a gente vai enfrentar aí durante o ano. É um adversário que, a nível de estadual, talvez tenha um nível ok, mas se você pegar numa balança, eu acho que é muito fraco para o que a gente vai enfrentar na Série B, por exemplo, sabe? Na Série B, na Copa do Brasil, talvez até na Copa do Nordeste. Claro que vai ter alguns adversários talvez com um nível parecido, mas no geral são competições de um nível mais elevado. E até por isso a gente tem que entender até que ponto a gente pode se empolgar com esses resultados e até que ponto a gente tem que continuar cobrando por melhorias. E vamos falar aí talvez da empolgação, né? O Ceará consegue já dar alguns sinais de alguns jogadores que podem nos ajudar muito durante essa temporada. O primeiro gol do Ceará foi marcado por Matheus Araújo, com assistência de Vinícius Zanocelo, né? Uma bola que ficou ali indo de um lado para o outro dentro da área, e o Zanocelo ali tocou pro Matheus, que o Matheus chegou batendo até de canhota e marcando ali o primeiro gol do Ceará logo no início. O Ceará continuou em cima, o Ceará continuou tendo mais posse de bola, construindo mais jogadas. O Vina jogou muito bem, distribuindo muito a bola no jogo, acelerando o jogo com passe. O Ceará vai dando sinais que é um time que tem um poder de construção maior do que tinha em anos anteriores, né? Hoje a gente tem um meio campo formado por Vina, por Zanocelo e por Lucas Lima, jogadores que têm uma qualidade de passe a mais. Talvez falte um pouco mais de pegada no meio campo,
talvez, mas o Zanocelo, sejamos justos, também tem dado conta do recado, né? É um jogador realmente que está muito bem, fazendo jus aí o que ele tanto pediu para continuar no Ceará. O Vina participou de uma jogada ainda no primeiro tempo, uma construção, ele tocou rápido para a ponta direita, para o Pedro Henrique, quebrando a marcação. O Pedro Henrique tocou para dentro da área pro Luca só empurrar para as redes, cara, sem goleiro, sem nada, e ele conseguiu chutar por cima do gol. E aí vai talvez o nosso primeiro ponto negativo, né? O torcedor já cobra muito um centroavante, e eu, pelo menos falo por mim, às vezes cobro o torcedor para ter um pouco mais de paciência, principalmente com o Luca, por ser um garoto que saiu aqui da base do Ceará, foi para o Internacional e agora está de volta. Mas o jogador também precisa se ajudar. Não tem como o Luca perder aquela oportunidade. É realmente assim, inacreditável o gol que ele perdeu. É aquela coisa, o jogador tem que se ajudar, cara. Não dá pra gente ficar só tentando amenizar se o cara me perde uma oportunidade daquela, por mais que seja um jogo contra o Horizonte. Num jogo decisivo faz muita falta. Hoje não fez porque o adversário realmente era bem aquém do que o Ceará pode propor no jogo. Mas num jogo decisivo, isso poderia nos trazer muitos problemas. Então os jogadores também precisam se ajudar. O Luca precisa ser mais efetivo para dar um pouco mais aí de tranquilidade para ele mesmo. Para ele construir uma temporada mais sadia aqui no Ceará, né? Ter uma temporada mais favorável. É claro que a gente precisa de outro centroavante, mas se o Luca não se ajudar, talvez vai chegar um ponto que a gente vai começar a pensar se a gente não precisa de 2 centroavantes. Calma, eu acho que ainda não é momento para isso, mas o Luca, volta a dizer, precisa se ajudar. Ele não pode perder o gol que ele perdeu hoje. E falando de Vina, eu acho que o Vina é o nome do jogo, né? Logo na volta do intervalo, ele conseguiu dar uma assistência para o Pedro Henrique. O Pedro Henrique finalizou ali na saída do goleiro. O Vina deu uma outra assistência para o Matheus Araújo. O Vina deu uma assistência para o quarto gol, que acabou sendo até... Desculpem. Mas assim, o Vina deu uma assistência para o Alano, que acabou sofrendo a penalidade que resultou no quarto gol. Realmente foi uma partida que o camisa 29 assim, liderou muito bem ali o nosso meio campo do ataque, né? Abastecendo muito bem os nossos atacantes. Faltou um pouco mais de qualidade. O próprio Vina ia fazendo um golaço no primeiro tempo, né? Ele bateu ali uma cavadinha na saída do goleiro, o zagueiro do Horizonte tirou de cima da linha e infelizmente não foi gol. Mas eu acho que para mim, já adianto, foi o melhor em campo. Foi o autor do quarto gol, né, da penalidade. Mas antes desse quarto gol, nós tivemos esse gol do Pedro Henrique que eu falei. E tivemos também o gol de Juan Alano. Juan Alano recebeu ali uma assistência de Vinícius Zanocelo, bateu da entrada da área, um chute cruzado, sem chance para o goleiro, mostrando assim muita categoria. Realmente é um jogador que até tem tido poucos minutos, mas tem mostrado uma qualidade talvez acima do que a gente tem à disposição. E aí eu entro nessa questão da disposição. É importante que o Ceará vai ganhando, o Mozart, no caso, né, vai ganhando aí opções no elenco. Se a gente antes só tinha Fernandinho, Luca e Pedro Henrique, hoje a gente tem Fernandinho, Luca, Pedro Henrique, temos Matheus Araújo, temos o Mateuzinho que estreou no segundo tempo, temos o Juan Alano. São boas opções para o ataque e que podem aí fazer total diferença para o Ceará nesse início de temporada. E aí, cara, eu também queria falar só mais uma coisa para vocês. Estou olhando aqui na colinha que eu tinha feito. E aí já é de uma forma negativa, né? Que eu acho que é uma preocupação de todo torcedor do Ceará hoje. O Ceará precisa ter muita atenção com as suas laterais. A partida do Rafael Ramos hoje, ela foi muito preocupante. Muito preocupante. Se o Alex Silva até então ainda não tinha conseguido engrenar e realmente deixar uma imagem positiva para o torcedor e acabou até se lesionando, o Rafael Ramos continua com a mesma imagem, pelo menos para mim, de antes. É um jogador com um nível muito baixo do que a gente precisa. E me impressiona como hoje ele me mostra um nível até mais baixo do que a gente vai precisar na Série B, porque antes eu tinha essa imagem dele sobre a Série A. Mas não, hoje eu não consigo olhar pro Rafael Ramos e achar que ele vai ajudar o Ceará numa Série B. E ele é um problema, porque ele é um jogador que tem um contrato caro, né? É difícil mandar o Rafael Ramos para outro clube. É difícil achar alguém que pague o salário dele. Mas, cara, se for para ele continuar titular da forma que ele tá jogando, ele vai atrapalhar demais o Ceará. É um jogador nota 5 para baixo.
sabe? Assim, ele faz a média e na maioria das vezes ele faz abaixo da média. Então é um cara que vai atrapalhar muito. Do lado esquerdo, a gente tem um Fernando que parece que ainda falta meio que pegar um ritmo. Hoje ele meio que se encabulou também após errar algumas bolas, a torcida pegando no pé. Claro que isso não pode abater o jogador, mas acontece. Eu vou ter um pouco mais de calma com o Fernando, porque ele chegou agora. Mas aí quando eu olho para o banco e vejo que o reserva dele é o Eric Melo, aí eu também já fico preocupado com a lateral esquerda. Eu acho que hoje o maior problema do Ceará se chama lateral esquerda. O zagueiro a gente tem o Ronald ainda para estrear, a gente vai ficar ali com um quarteto, talvez dê para segurar nesse primeiro momento de temporada. Mas a lateral hoje é o ponto assim muito preocupante do elenco alvinegro. E cara, se a diretoria acha que tá encaixado, a gente tem 2 laterais esquerdos, 2 laterais direitos, eu vou ficar muito preocupado, porque a nível dos que os dois estão jogando hoje, realmente não vão ajudar nem um pouco o Ceará. Mas vamos lá, falando também da partida do Zanocelo, né, cara? Acho que o Zanocelo é um cara que merece uma aspas aí isolada sobre ele. É um cara que mostra muita raça, é um cara que se entrega 90 minutos pelo time. E como eu já vinha falado aqui em outras oportunidades, a qualidade do passe, a qualidade da construção. O Ceará hoje é um time que consegue propor melhor as partidas, né? Consegue buscar o ataque com mais qualidade. O Ceará, inclusive, no lance do pênalti, é uma jogada que ela sai trabalhada desde o Bruno, né? Você percebe que é uma jogada já ensaiada para aquela saída de bola sob pressão, para a bola chegar no Vina e o Vina achar um lançamento ali de costas, né, cara? Ele bate de primeira, uma bola com efeito, ela sai na cara do gol ali pro Alano, que é atropelado pelo zagueiro do Horizonte. Eu até estranhei o árbitro não ter marcado logo de cara. Ele esperou ser chamado pelo VAR para marcar a penalidade. Então, o Ceará mostra sim uma qualidade muito grande nessa construção de jogadas, uma mudança no estilo de jogo do Ceará de outros anos, né? Então chama muita atenção. Então é isso, cara. O Ceará tá com classificação confirmada. Próximo jogo, domingo, às 18 horas também, Clássico Rei, né? Ceará e Fortaleza no Castelão. Jogo com mando do Vozão. O Feirão tá renovado, né? O Feirão foi aí prorrogado, melhor dizendo, até o domingo, até o dia 8. Então, torcedor, vamos chegar junto, vamos fazer nosso sócio, vamos renovar o sócio. Domingo, vamos encher o Castelão ali a nossa parte, né? Vamos todo mundo fazer o check-in, comprar ingresso, lotar mesmo a nossa parte no Castelão. E se Deus quiser empurrar o Ceará para mais uma vitória em Clássico Rei, que é muito importante, né? A gente chegaria com muita moral aí nas fases finais do estadual. E é isso que o torcedor quer aí nesse momento, que a gente possa ganhar moral, ganhar tranquilidade e confiança para o restante de 2026. Então é isso, torcedor. Esse foi o nosso Bom Dia Alvinegro. Queria agradecer demais quem chegou por aqui, quem deixou seu like, quem se inscreveu, quem ativou o sininho também para receber os avisos de conteúdo aqui no canal, e quem também compartilhou o vídeo aí nos grupos para chegar mais e mais alvinegros. Agradeço demais todo mundo que fez isso, que ajudou aqui o Vozão em Foco. E se liga que todo dia tem conteúdo aqui. Acho que mais tarde devemos ter nossa live, então já fica ligado, esperando aí que o Vozão em Foco tá sempre aqui falando do clube mais querido do estado. Valeu todo mundo, uma boa segunda-feira, abençoada aí para todo mundo. Saudações alvinegras.